Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar sobre a história de uma irmã que viaja para ajudar o seu irmão e sua cunhada a resolver os problemas matrimoniais que eles estão tendo, mas ela vai descobrir que talvez seja bem mais fácil dar pitaco na vida dos outros quando não é a vida dela própria. E essa história eu li no livro. Aqui hoje é Anna Karenina, do Lev Tolstói, que foi publicado originalmente em 1877, com um título que eu não tenho a capacidade de pronunciar, mas que, segundo a nota do tradutor, o nome mesmo, essa tradução Anna Karenina, se aproxima bastante da pronúncia em russo. Geralmente eu gosto de ficar segurando o livro quando eu tô fazendo a minha resenha, né, porque eu tô falando, ele tá aqui pertinho, vai trazendo as emoções, mas esse aqui em especial é muito pesado, então eu vou deixar aqui uma fotinho só pra representar ele. Apesar de o livro se chamar Anna Karenina, na verdade aqui a gente vai acompanhar quase que dois núcleos diferentes que vão assim, meio que se cruzar ao longo da história, mas que seguem bem de forma separada. Aqui a gente tem a Ana, como eu disse, que é a moça que vai viajar para ajudar seu irmão. Seu irmão escreve para ela e pede que ela venha, então, para conversar, né, com a sua esposa. Sua cunhada está querendo a separação, já que o seu irmão pulou a cerca. E ela vem ali, então, para colocar panos quentes, para colocar um pouco de razão na cabeça da cunhada e tudo mais. Mas acontece que a vida vai dar uma reviravolta e ela vai se ver envolvida num caso extraconjugal. Em contrapartida, a gente também vai acompanhar então a história do Lievin, que é um cara que ele é dono de terras, ali um agricultor, também rico, mas que ele vive mais, né, no interior da Rússia mesmo, e ele está indo então para a capital para perseguir o seu sonho e pedir em casamento a moça que ele ama. E a gente vai ver então tudo que vai acontecer de todas essas idas e vindas dos personagens. Antes de eu começar aqui minha resenha e minha análise, eu queria deixar aqui claro que eu não sou uma pessoa que é especialista na literatura russa, eu tô agora exatamente começando, eu só li outras 3 novelas do Tolstói, esse é o meu primeiro romance dele, então eu não tenho toda a carga cultural, toda a carga histórica que eu deveria ter, talvez, para até entender melhor o que toda essa obra quer falar. Então eu queria deixar aqui que se eu der alguma vacilada, alguma escorregada, não foi de propósito, mais pra frente eu pretendo, né, na verdade, ler mais sobre a história, sobre o contexto histórico da Rússia nesse momento mesmo. Então eu vou falar mais sobre as minhas impressões como uma leitora nova desse tipo de literatura que eu já sou apaixonada. Eu gostei muito da proposta desse livro porque ele te propõe a você acompanhar diversos personagens ao mesmo tempo. Apesar de, eu acho que, na verdade, de certa forma até bem errado, o livro ter o nome da protagonista ali, né, o nome de uma pessoa como protagonista, já que ele vai acompanhar diversas pessoas ali, diversos núcleos, claro, seguindo esses dois principais. Mas é muito bacana você ter todo aquele retrato daquela sociedade nesse contexto super rica da Rússia ali do final do século XIX. Eu achei super da hora. Ao contrário do que eu achava que eu poderia ter alguma dificuldade mesmo na escrita do Tolstói, ser meio denso, por ser um clássico, na verdade, para mim, a maior barreira desse livro é a barreira cultural. Em um primeiro momento, até com a forma, com os nomes dos personagens, porque são nomes muito diferentes dos nossos, tem muitas consoantes, então é bem difícil você diferir um do outro, saber quem é quem, e claro também, como eu disse, até para saber o que estava acontecendo na época, que era, além de ser outro país, era muito tempo atrás, então acho que a barreira cultural é o principal problema aqui para encarar o Anna Karenina. O que eu achei muito bacana também é que o Tolstói escolhe esses dois personagens para traçar críticas à sociedade de vários assuntos diferentes, enquanto ele fala muito sobre casamento, sobre, sei lá, sobre o matrimônio, sobre o posicionamento da mulher com a Anna Karenina. Ele vai falar ali com o Lievin já sobre a escravidão que tinha recém sido abolida na Rússia, sobre o trabalho no campo, sobre até a forma, de certa forma, sobre casamento, mas com um olhar, com um viés totalmente diferente desses dois personagens. A Ana, pra mim, claro, traz as discussões mais importantes sobre a mulher, sobre como ela se portava na época, sobre as suas escolhas, como ela estava fadada basicamente ao destino que os homens em volta dela colocavam ela, por onde ela podia seguir. Vai falar bastante sobre casamento, sobre traição, sobre como são dois pesos e duas medidas no tratamento de quando um homem é infiel e quando uma mulher é infiel, falando dessa sociedade nessa época em específico. E é extremamente chocante tudo que acontece no desenrolar com a personagem, enquanto que os outros homens ali fazem isso quase que de forma normal, né? E não acontece nada com eles.
Outra coisa aqui que me marcou bastante nessa história é que você vai perceber lendo que a protagonista, né, que é a Ana, que vai ser a mulher que vai trair o marido, todos os caminhos que ela vai ter, todas as opções que ela vai seguir, nenhum delas vai ser exatamente um final super feliz, porque ela, mesmo que ela escolha o amor, a família, o marido, o filho, ela ainda vai perder alguma coisa no caminho. Então isso pra mim me marcou bastante, a forma como ela caminhava, talvez tentava caminhar em rumo à felicidade, mas que ela sempre ia perder alguma coisa por ser uma mulher. Eu vejo muitas pessoas que não gostam muito da protagonista, que acham ela extremamente egoísta e impulsiva. Eu também acho. Acho que ela toma decisões ali em diversos momentos. Ela poderia ter a vida dela facilitada 1000%, porque poderia ter sido até bem pior tudo que vai acontecer ao desenrolar da vida dela. Mas que ela escolhe fazer tudo que ela quer, do jeito que ela quer, e acaba assim tomando os pés pelas mãos muitas vezes. Mas ao mesmo tempo, se a gente for pensar, ela tinha o direito de fazer com a vida dela o que ela quisesse, então é bem complicado. E aqui os personagens falam bastante também sobre como essas mulheres, elas não tinham como escolher para onde elas iam, porque uma mulher não poderia pedir um homem em casamento naquela época, ela tinha que esperar ser pedida em casamento. Então se ela gostasse do cara, e ela não podia se declarar, ela tinha que esperar que ele gostasse dela e pedisse ela em casamento, que é extremamente complicado, né? E também as mulheres casadas, o quanto elas ficavam reféns do marido, porque os maridos administravam as posses. Se eles não conseguiam fazer, ou sei lá, se o cara apostava tudo em jogo ou bebia todo o dinheiro, elas não tinham o que fazer, elas só tinham que aceitar. E se divorciar na época era uma coisa assim super escandalosa e muito, muito, muito difícil. Então acho bem legal ver assim o quanto nossa sociedade ainda é muito ruim, mas o quanto ela evoluiu desde lá. Em contrapartida, a gente tem o núcleo do Lievin, que eu acho que se torna ali o personagem queridinho do livro, pelo menos pelo que eu falei com todas as pessoas que leram, acho que todo mundo gosta mais dele. Ele é um personagem muito legal, muito centrado, muito pé no chão. Ele vai atrás dos seus objetivos, ele faz as coisas que ele quer, ele tem ali então a fazenda que ele administra, que era do pai dele, e ele põe a mão na massa, ele quer que tudo seja feito de forma mais eficaz, mais rápido, ele procura novas tecnologias, ele trabalha junto com, né, os trabalhadores contratados dele. Eu acho super legal a forma como ele encara tudo isso, como ele se vê, ele super pra frentex, tentando coisas novas às vezes, o que é bem legal. Em contrapartida, em alguns momentos ele é uma pessoa extremamente de mente fechada, que não quer evoluir e tudo mais. Então acho que é bem legal esse balanceamento. E é muito legal também saber que o Tolstói se inspirou bastante, né, na história de vida dele, como ele achava, o que ele pensava, para escrever esse personagem. Então, bem bacana mesmo. Outra coisa que eu ia deixar registrado é a maravilhosa escrita do Tolstói, que faz a gente continuar na história. Tem horas que ele não tá falando nada com nada, umas coisas super desinteressantes sobre, sei lá, o cultivo na Rússia naquela época, e você tá preso na história, você tá acompanhando, você tá gostando. Então isso traz muito do brilhantismo que tinha ele pra te prender na história, pra fazer você acompanhar. E mesmo que assim, de um capítulo pro outro, às vezes até acontecer alguma coisa assim mais bombástica, mais reveladora, mas no geral você tá só vivendo o dia a dia com os personagens, e mesmo assim é muito massa. Eu já tinha gostado muito dessa parte do Tolstói lá, quando eu li principalmente a minha novela preferida até agora, que é a Sonata a Kreutzer, que eu acho que é assim que fala, não tenho certeza, mas que é muito legal, tem ideias super pra frentex, mesmo que eu sabendo que talvez não seja isso que ele queria falar, pelo menos eu vejo dessa forma. Acho que mesmo que ele tecesse uma crítica um pouco controversa, e super, claro, de acordo com a sua época, o seu posicionamento como na sociedade, como homem e tudo mais, pra mim funciona muito como uma crítica e pra ver como as coisas eram terríveis e coisas que há 2 séculos atrás ainda se repetem. Então eu acho bem, bem, bem bacana tudo que ele traz, e já estou super ansiosa pra ler Guerra e Paz, porque eu acho que vai ser uma aventura assim épica, assim gigante, mas confesso que eu preciso um pouco mais de tempo pra reunir coragem pra encarar essa obra gigantesca. Esse livro, claro, já possui quase 200 anos, né? Na verdade, 150 mais ou menos, que ele foi publicado, e é óbvio que teria várias adaptações. Eu assisti a adaptação mais recente, porque eu sou uma pessoa fraca e decidi então ver essa, porque muita gente fala super bem. Então, em 2002 foi lançada essa versão para o cinema, que tem umas 2 horas e meia, se eu não me engano. É mais ou menos por aí. E eu fiquei super feliz porque traz um elenco assim maravilhoso. Temos como a nossa protagonista a maravilhosa Keira Knightley, que eu adoro, maravilhosa. Até assisti recentemente uma adaptação com ela do Orgulho e Preconceito. Então, perfeita, perfeita. E ela
traz ali todo o seu jeito de ser, que é muito legal e que agrega bastante coisa à personagem. Também temos aqui o Matthew Macfadyen, que foi o que viveu o Sr. Darcy, Orgulho e Preconceito. Então, pra você ver que eles gostavam bastante de atuar nessas épocas aí, que também vive o irmão dela, que é super legal. Tem também a Alicia Vikander, que eu adoro, maravilhosa. Tem também o Aaron Taylor Johnson, que é um ator que eu gosto muito. Enfim, o elenco tá assim, tipo, maravilhoso. E eu fui meio que sem saber nada, fui só encarando pra ver o que ia acontecer e fiquei muito surpreendida pelo formato, porque ele vai trazer ali quase como se fosse um teatro, o que eu achei super bacana, dá um outro toque assim pra história, dá um senso de continuidade também bem legal, porque os atores passam pelo palco, pela plateia, às vezes eles sobem por detrás das coisas que eu não sei como é que chama, assim, de um teatro mesmo, passa por uma escada, de repente troca de núcleo, e que eu acho que funciona super bem, principalmente para quem viu, para quem leu o livro antes, que você vai entender ali como troca, porque ao longo do livro tem coisas acontecendo simultaneamente com os personagens, então dá essa ideia de que enquanto ali do ladinho tá acontecendo uma coisa, com o outro tá acontecendo outra totalmente diferente. Mas em compensação eu acho que quem não leu o livro talvez fique um pouco perdido, porque as coisas acontecem assim, de forma muito louca e não sei se realmente passa tudo que precisava passar pra pessoa entender a história mesmo assim. Mas uma coisa que eu gostei bastante da adaptação é que uma dificuldade que a gente tem lendo o livro, ela meio que se dissolve aqui, que é a dificuldade com os nomes dos personagens, pra entender quem é quem, de quem que ele tá falando. Porque às vezes os personagens têm o mesmo nome, o mesmo primeiro nome pelo menos, que confunde bastante. E aqui não, porque você vai associar aquele personagem à cara do autor, o ator no caso. E fica mais fácil então entender quem tá com quem se relaciona com quem, de quem que ele tá falando, então acho que funciona bem melhor. Em contrapartida, a adaptação não traz o foco no núcleo do Liev, foca bem mais no núcleo da Ana, que eu também acho super legal, acho super válido, eu acho que talvez traga mesmo a discussão mais importante da história, mas em compensação é tão gostoso acompanhar o Liev ao longo do livro, e eu acho que fica um pouco mais difícil mesmo pra gente assistir a história dele, já que boa parte do que a gente passa com ele é pensamentos dele, ele divagando sobre a vida. Então acho que isso ficaria bem mais difícil numa adaptação. Mas de uma forma geral foi uma que eu gostei bastante e super recomendo. Então, galera, por hora é isso. Esse foi minha resenha sobre esse livro maravilhoso que eu dei 5 estrelas, favoritei. É uma história maravilhosa. Espero que daqui a alguns anos eu esqueça ela pra entrar em contato de novo e viver toda essa vida dos personagens com eles. Deixa aqui embaixo se você já leu esse livro, se você gostou, se já assistiu o filme, tudo que você achou sobre essa obra. Também não se esquece de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar e ativar o sininho sempre pra receber quando tiver vídeos novos aqui no canal. E a gente se vê então por aí.